E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, que vocês já viram aí no título que vai ser. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa de uma sugestão que deixaram nos comentários de um vídeo que eu postei aqui já tem um tempinho atrás, então muito obrigado, Ingrid, pela sugestão. Eu adaptei um pouco a forma como ela falou, mas eu acho que a ideia tá aqui. E esse vídeo era pra ter saído há um tempinho, porque eu já fui atrás desse livro há um tempinho também, mas acabou demorando porque eu me atrasei com outras coisas e outros vídeos, mas está pronto agora. Que no caso, basicamente eu fui em uma livraria aqui da minha cidade, a livraria Leitura, que não está me patrocinando, mas eu vou dar nome sim, porque sim. E eu fui lá e depois de vencer minha timidez, que eu fiquei muito analisando o ambiente, vendo qual dos vendedores eu ia chegar, eu cheguei a um vendedor e pedi pra ele me indicar um livro. E aí vocês vão ver o vídeo porque eu gravei, eu pedi na indicação pra ele, e ele me indicou um livro, e eu li esse livro, e confesso que eu fiquei bem surpreso com a escolha do vendedor, e fui dando minhas opiniões sobre o livro que ele me recomendou, pra gente ver se os vendedores de livrarias têm bom gosto. Pelo menos o que eu considero bom gosto, assim, no caso, casa como eu gosto. Eu achei interessante fazer esse vídeo pra ver o que é que as pessoas que trabalham em livraria, que têm contato com isso constantemente, leem. Se elas leem, no caso. Porque às vezes a pessoa trabalha, mas não lê, também não tem o costume. E eu já queria pedir pra vocês deixarem um like aí no vídeo agora, pra vocês não esquecerem de deixar no final, porque isso me ajuda muito ao YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. E se você chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve aí, que eu prometo que eu posto uns vídeos bem legais. Queria muito chegar até 55 mil inscritos até o metade do ano, mês de julho. E a gente tá bem perto, então se vocês quiserem se inscrever, vai me ajudar muito. E é isso, primeiro eu vou deixar vocês verem o vídeo de eu indo lá na livraria e pedindo a indicação do livro, e ele me indicando o livro e eu comprando o livro. Eu queria comprar um livro, só que eu quero que tu escolha o livro. E eu não posso dizer nada do livro. Tu vai escolher qualquer livro. Aí Mas não... é pra quem? Pra tu? É pra mim. Cada um usa assim. Na tua intuição, assim. Então eu vou pra minha área, tá? Beleza. Dark Side, beleza. Agora qual? Tu é doido, velho. Responsabilidade. E foi isso, gente. O livro que ele escolheu pra eu ler foi o livro Ed Lorraine Warren, Demonologistas. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque quando ele me levou pra aquela parte ali que eu vi que era Dark Side, eu fiz, ué, aqui já é um pouco mais a minha zona de conforto, né? Eu já estou meio que acostumado com esse tipo de leitura, mas não esperava que ele fosse pegar justo esse. E é interessante porque esse livro já estava na minha wishlist há muito tempo. Eu sou muito fã do Ed da Lorraine por causa dos filmes, porque sou muito fã mesmo dos filmes da franquia de Invocação do Mal, principalmente do primeiro filme, eu gosto muito, é um dos meus filmes de terror favorito. E eu sempre tive interesse de ler mais, eu ficava vendo vídeos sobre eles e lendo coisas sobre o casal também. E eu nunca tinha lido de fato o livro. Eu sei que tem outros dois além desse, publicados pela Dark Side. E eu também descobri que esse livro, na verdade, ele foi publicado originalmente em 1980. Então já faz um tempinho. E ele chegou aqui no Brasil um pouco depois, né? E eu vou ler. Eu confesso que eu estou um pouco curioso, mas ao mesmo tempo um pouco assustado também com a escolha de leitura que ele escolheu pra mim. É um livro meio que uma biografia do casal e eles contando o caso que eles pegaram relacionados à possessão e a espíritos e essas paradas assim. Uma coisa bem levinha, galera, que o vendedor da leitura me recomendou. Mas é isso, vou começar o livro e vou dando minhas opiniões pra vocês. Vocês já sabem como funciona esse tipo de vídeo, né? É isso. Eu tô atualmente na página 102 do livro e eu tô achando muito interessante, essa é a palavra que eu tenho pra descrever. Como eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu já acompanho o trabalho dos Warren e eu sempre gostei muito das coisas que eles faziam e da história deles, obviamente, primeiramente por causa dos filmes. E aqui eu tô tendo acesso aos casos mais reais, né? E com mais detalhes e tudo mais. E teve um capítulo aqui que foi sobre o caso da Annabelle, e eu consegui tanto lembrar de coisas que eu vi vendo nos filmes da Annabelle, como também ter uma visão mais realista do que realmente aconteceu e de como eles lidaram com esse caso todo. Também tá tendo os relatos de algumas palestras que eles davam, né? Obviamente, as perguntas que as pessoas faziam. E também contou um pouco da história deles e como eles começaram a fazer isso e a trabalhar com essa questão da demonologia e de estudar demônios, espíritos e casas mal assombradas. E uma coisa que eu tô achando muito interessante é que o livro continua reforçando que isso aqui é conhecimento. Então, se você acredita nesse tipo de coisa, ou mesmo que você não acredite, é um tipo de conhecimento pra caso aconteça com você, você saber o que fazer. Tem uma frase muito específica que ele fala no livro que é assim: você pode não acreditar em Deus, mas essas coisas acreditam. No caso, esses espíritos, essas
coisas que eles lidam constantemente. Então por isso que ele reforça sempre a questão da religião e porque tem sempre ligação com isso. A única parte que eu tô achando meio assim, não é nem ruim, mas é engraçado, é que ele critica muito a ciência, porque eu acho que pelo fato das pessoas que trabalham com ciência serem meio céticas no assunto, questão sobrenatural e tudo mais, e sempre buscarem explicar de uma maneira científica ou lógica os acontecimentos que eles presenciam, ele acaba criando essa aversão por eles também. Então é interessante ver o ponto de vista dele sobre essas coisas, interessante ver os casos também. Não é 100% detalhado. Uma coisa também que algumas pessoas podem achar chato é que o livro não mostra muito, é mais assim a questão do diálogo, eles relatando o que aconteceu e as pessoas também que eles vão conversar contando o que aconteceu. Então no filme, obviamente, é muito mais assustador, porque você vê as coisas acontecendo e aqui eles contando. Mas já tiveram alguns momentos que eu fiquei meio assim, assustado, principalmente que eu tava lendo de madrugada. Mas eu tô achando tranquilo, eu pensei que eu ia me assustar mais. Tem fotos também, mas eu queria que tivesse mais, não vou mentir, mas até tô achando legal. Eu pensei que eu ia ficar um pouco mais assustado, inclusive eu tinha muito medo de ler esse livro antes por causa dos filmes e por ser coisas reais também, mas até agora eu tô achando tranquilo e acho que é porque é mais contado em forma de relato mesmo. Eu acabei de ler por mais ou menos 1 hora, sem parar. Acho que foi mais de 1 hora, na verdade. Eu só comecei a ler quando eu vi, eu tinha lido um montão. Eu tô agora na página 150. E eu cheguei numa parte muito interessante do livro, que eles começaram a explicar como acontece, né, uma manifestação e como eles começam a observar e meio que falar sobre esses 3 passos, que seria a infestação, a opressão e a possessão. E aí cada capítulo, eu li 2 capítulos, eu acho que foram os capítulos mais extensos. O primeiro falando sobre infestação e o segundo falando sobre a opressão. E eu fiz muita marcação, tipo assim, muita mesmo. Porque são coisas bem interessantes assim, eles vão contando como acontece e como eles observaram esses padrões e exemplificando com casos que eles já presenciaram, que eles já estudaram e que eles já, né, ajudaram as pessoas também. E aí eu tô achando muito interessante, eu parei agora porque vai falar sobre uma família, que eles resolveram falar o caso dessa família, e aí eu parei pra atualizar vocês e vou continuar lendo aqui essa parte dessa família. E eu só parei por causa que eu tinha que atualizar, porque senão eu teria continuado lendo, porque tava numa parte assim que eu peguei realmente o ritmo e eu tava achando tão interessante, fiz um monte de marcações e só queria continuar mesmo. Cheguei na página 195, eu li o capítulo que falava sobre a família e aí tivemos ilustrações de fotos que foram tiradas enquanto eles estavam nesse caso. E assim, galera, bizarramente bizarro. É muito diferente de ler um livro de terror sendo um rolê mais biográfico, porque eu, no caso, acredito em pelo menos quase todas as coisas que eles falam no livro. Eu sei que em alguns momentos parece que deu uma forçadinha, sim, mas eu também não estava lá pra saber. E eu não quero duvidar da credibilidade do livro, nem das coisas que eles falavam, porque, sei lá, acho que não cabe a mim. Então, eu acho muito interessante ler sobre esse tipo de coisa, os relatos das coisas que eles colocam lá, e também porque são relatos de muitas pessoas, muita gente envolvida, e é muito interessante. Eu tô achando muito interessante, mesmo eu ficando meio... Não é que eu fico assustado, porque é diferente. Esse livro, ele não se preocupa em criar essa atmosfera que um livro de terror, um livro de suspense se preocupa pra fazer com que o leitor sinta medo. Eu sinto que esse livro é mais pra relatar os fatos, pra apresentar essas histórias e essas coisas pra quem tá lendo, e de alguma forma também pode servir de conhecimento que pode ser usado, sei lá, até pra se proteger, caso aconteça alguma coisa dessa com você, pra você começar a perceber. E assim, acho interessante, mas bem longe de mim. E aí eu li mais um capítulo, que também foi a continuação da parte da família, desse caso da família, que foi o momento que o Ed e a Lorraine se envolveram com o caso, e aí falou sobre o envolvimento de um padre também. E assim, gente, pra ser bem sincero, eu não achei que eu ia ficar tão envolvido com o livro e ler tão rápido como eu tô lendo, mas eu tô achando muito, muito interessante de verdade. E aí eu leio que nem passa o tempo, sabe? E eu fiz muitas marcações, como eu já mostrei pra vocês. Talvez eu termine ali hoje, não sei. Não sei se minha cabeça vai aguentar esse tanto de informação, mas agora não falta tanta coisa assim. Eu vou ler mais um pouco agora e volto quando eu sentir que eu preciso falar algo pra vocês. Eu cheguei no capítulo que tá falando sobre o caso da Annalise Michael, que pra quem não sabe, foi o caso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que é um dos meus filmes favoritos de terror, porém
Eu morro de medo. E aí agora eu tô lendo sobre esse caso. Eu já vi algumas coisas sobre ele, inclusive eu já vi alguns vídeos também, porque foi um caso que foi todo registrado, né? Boa parte dele, no caso. E teve todo o rolê da mídia e das autoridades acusarem a Igreja Católica do assassinato dessa menina, enquanto a Igreja Católica defendia que ela estava sendo vítima de uma possessão demoníaca, que na verdade eles tentaram ajudar com o exorcismo. E eu literalmente comecei a ler agora e já me deu um negócio. E agora são quase 10 horas da noite, mas eu acho que eu não vou conseguir parar, porque eu tô muito interessado em ler a perspectiva do Ed e da Lorraine e qual é o envolvimento deles nessa história toda, porque que tá aqui no livro deles. Ao mesmo tempo que eu comecei a ler, eu vi o nome dela e já me deu um negócio, porque eu lembro das coisas que eu vi sobre esse caso, das coisas que eu li, lembro do filme, eu fico meio a bublé das ideias, galera. E já li mais de 120 páginas desse livro só hoje, o que não é assim o melhor tipo de conteúdo, eu acho, pra você abastecer o cérebro. Mas eu simplesmente não consigo parar. Então, é isso. Caso eu fique maluco ou dê ruim pra minha sanidade, eu vou lá na livraria Leitura e vou pedir os devidos seguros ao vendedor que escolheu esse livro pra mim. Gente, eu terminei o livro ontem de noite mesmo, como eu falei pra vocês que talvez eu terminasse, e sim, eu terminei. Fui dormir de madrugada, terminando, e um dos últimos casos que aparece no livro, é o caso que inspirou o filme Invocação do Mal 2. E é um dos casos mais bizarros que o próprio casal considera que eles já pegaram. E eu já tinha visto o filme, eu também já sabia algumas coisas do caso real, né, além do filme, e eu fiquei um pouco assustado lendo as coisas, porque é bem pesado esse mesmo, bem descritivo. E como eu sou o meu maior hater, né, além de eu ter terminado o livro, tipo, de madrugada já era, sei lá, nem lembro que horas era, mas era tipo quase 2 da manhã. Além de ter terminado o livro, eu fui ver os vídeos que foram registrados do caso original. Inclusive, esses vídeos são citados no livro, e aí eu fui ver no YouTube, porque tem. E aí eu fiquei um pouco apavorado, fiquei um pouco a bublé das ideias. Sim, mas não me arrependo, porque, como eu falei pra vocês, eu acho muito interessante. E aí depois eu fiquei vendo episódios do Pica-Pau pra poder conseguir dormir. É uma questão tudo de equilíbrio, galera. Mas é isso. Eu gostei muito do livro, foi uma experiência muito positiva, e eu achei que eu ia ficar mais assustado do que eu realmente fiquei. Eu acho que o vendedor, que eu agora não tô me lembrando o nome dele, desculpa, muito obrigado pela indicação, porque ele acertou em cheio. Realmente é um tipo de livro que eu já tinha interesse de ler, eu nunca tinha lido nada assim desse tipo, mas como vocês sabem, eu gosto de livros de terror, gosto de livros de suspense, e apesar desse daqui ser um pouco diferente por não ser ficção, eu gostei bastante. Como eu falei pra vocês, achei muito interessante. São coisas assim que acho que mesmo quem não acredita nesse tipo de coisa pode achar interessante, porque são relatos da vida dessas pessoas e coisas que eles trabalham e que eles passaram a vida tendo acesso, e meio que, tipo, é o que eles fizeram durante a vida deles basicamente toda. Achei muito interessante porque também a gente conhece um pouco sobre o casal no começo do livro. É como se fosse meio que uma biografia mesmo, só que falando um pouco sobre a vida deles e misturando com os casos que eles pegaram ao longo do tempo. E tem muitas informações interessantes, muitos detalhes também sobre os casos que inspiraram os filmes. Então, se você gosta dos filmes, você também provavelmente vai gostar bastante de ler isso aqui. E agora eu já quero ler os outros dois. Então, estarei providenciando os outros 2 livros, que são publicados pela Darkside também, que falam sobre o Ed e a Lorraine. E é isso, gostei bastante. Eu espero também que vocês tenham gostado de acompanhar essa experiência. Está aprovado, pelo menos uma recomendação, já que foi a única que eu consegui de um dos vendedores da livraria, está aprovada pra mim. Então, caso você tenha interesse em fazer isso também, sei lá, vai na livraria daí da sua cidade e se surpreenda. Pede uma indicação de livro ao vendedor e ver o que dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não deixou o like ainda, por favor, deixa, porque me ajuda muito. E se inscreve no canal também, galera, por favor. E compartilha esse vídeo também com algum amigo seu, alguma pessoa que você acha que vai achar legal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.